Fala aí galera, aqui quem fala é o professor Rosante. A gente está aqui hoje para falar da segunda parte da Era Vargas, a fase chamada Estado Novo, uma fase onde o Vargas foi sim um ditador. E ele mesmo, Getúlio Vargas, lá na frente, quando ele volta à presidência eleito, ele vai assumir em 51. Na campanha em 50, em 1950, ele assume que ele foi um ditador, mas segundo as palavras dele, porque o Brasil precisava de um. E vamos lembrar por que o Brasil precisava de um? Porque o Vargas deu um alto golpe em 37 usando um falso plano, o plano Cohen. E ele deu esse falso pretexto para assumir o poder e, na verdade, se perpetuar no poder, assumir o poder de forma diferente, porque ele não queria sair do poder. E ele usou aquela ameaça comunista para ficar no poder por mais tempo. Foi exatamente isso que ele fez, não foi? Foi exatamente essa a ideia. O Brasil corria uma grave ameaça comunista, alguém precisava salvar o Brasil e ele, Getúlio Vargas, iria fazer isso. O próprio nome que ele escolhe para o período, Estado Novo, ele se inspira no Antônio Salazar, o cara que em Portugal tinha dado um golpe de Estado e assumiu o poder e que vai instituir uma ditadura salazarista lá em Portugal, mas que também brigou a vida toda para não ser chamado de fascista. Ou seja, aquela mesma discussão que o Vargas tinha de que ele não era fascista, apesar de muita gente enxergar no governo dele características fascistas, o Salazar tinha em Portugal. Então, o Estado Novo brasileiro e o Estado Novo português salazarista andavam par e passo. Eles tinham características muito próximas. Aí o nome que o Vargas escolhe, tudo bem? Ele vai criar esse momento, tá? Uma nova realidade de governo no Brasil e ele tem 4 características básicas que você tem que entender que agora ficam muito marcadas. A primeira, ele se torna um cara extremamente populista. O que é o populismo? É aquele tipo de política para angariar apoio de uma camada que vai te servir como base eleitoral, como suporte político. E o Vargas vai fazer isso com as camadas urbanas. O Vargas é um cara da cidade, o Vargas é um cara da população pobre da cidade, o Vargas é um cara que promete lei trabalhista e cria, o Vargas é um cara que promete desenvolvimento da indústria e consegue. Ele vai se vincular a essa camada de operários e trabalhadores da cidade. Tudo bem? Esse populismo, então, era exatamente esse tipo de política do Vargas de dar benefícios para esses caras, mas contando sempre com o apoio desses caras em troca. Participação em comício, atuação política em manifestação, ou seja, era ganhar o suporte popular por meio de benefícios que ele dava ao povo. Tudo bem? Beleza? Ele também vai se tornar um cara extremamente paternalista. Ele cria essa imagem de que ele vai resolver todos os problemas do país. Que se você tem um problema, fala com ele. Ele, Getúlio Vargas, resolve. Ele, Getúlio Vargas, vai te ajudar. Ele, Getúlio Vargas, é o cara que vai solucionar o seu problema. Ou seja, ele ganha um apelido por conta disso, o pai dos pobres. Mas a turma que não gostava do Vargas vai falar que, na verdade, pai dos pobres, entre aspas, porque se ele era o pai dos pobres, ele era a mãe dos ricos, porque esses caras alegavam que o Vargas nunca tinha prejudicado ninguém da elite para ajudar realmente pobre, ou seja, que ele tomava medidas, na verdade, muito artificiais, muito superficiais, muito paliativas para resolver algumas questões para o pobre ficar feliz, enquanto ele não fazia realmente reformas profundas que fosse prejudicar ninguém da elite brasileira. Tá aí, era o pai dos pobres, mas a mãe dos ricos. Daí esse paternalismo, ou seja, você tem um problema, fala comigo que eu, presidente, vou resolver o seu problema. Ele também vai desenvolver a ideia de patriotismo no Brasil, que era muito pífia, muito pequena. Depois que o Brasil proclamou a República, por conta do federalismo e autonomia dos estados, cada estado pensava, na verdade, na sua realidade, no seu interesse. E isso fazia com que o Brasil não tivesse uma ideia nacional, uma identidade forte, real. Isso era um problema. Ele vai desenvolver esse patriotismo impondo ao Brasil que o único símbolo pátrio que possa aparecer seja a bandeira nacional. Ele vai inclusive criar uma cerimônia, essa foto que está aqui embaixo, retratada, dá uma olhadinha. Nessa imagem aqui embaixo, ó, bonitinha, tá vendo? Nessa imagem aqui é a cerimônia que ele fez no estádio do Pacaembu da queima das bandeiras. Ou seja, ele foi até lá e as bandeiras dos estados foram colocadas dentro de uma pira, tá vendo? E foram incendiadas. E ele simbolicamente está falando o seguinte: todas as bandeiras dos estados, das cidades, qualquer bandeira que não seja bandeira brasileira, vai a partir de agora estar proibida. Por quê? Porque a única bandeira que tem que ser exposta é a bandeira nacional. O Brasil é uma coisa unitária, o Brasil é um só. Quando você olha a bandeira nacional, você está vendo todas as bandeiras dos estados presentes ali. Elas estão representadas. Então você não precisa de bandeira mais nenhuma, só a bandeira do Brasil.
instituiu que em toda cerimônia pública você tivesse que começar com o hino nacional, outro símbolo pátrio, e o retrato dele, do Getúlio Vargas como presidente, foi colocado na entrada de todos os prédios públicos. Ou seja, você vai ter a ideia de uma personificação do líder, ou seja, o líder e o Estado andam meio que misturados, uma característica fascista, mas cuidado, uma característica de qualquer regime autoritário, porque o Stalin, que era comunista, também fazia isso. Então não é uma característica da extrema-direita. A esquerda também usava isso, a personificação da imagem do líder como uma mistura, um mix de desejo nacional e pessoa. Tudo bem? Ele vai fazer com que todo mundo identifique, então, quem é o líder do país, sem dúvida, o símbolo pátrio e os símbolos que o país tem que carregar como símbolos de valor. O hino nacional, o respeito aos costumes brasileiros, etc. Ele faz isso, ele faz com que o Brasil crie essa ideia de nacionalismo, e é engraçado, porque ele era gaúcho. E lá no Rio Grande do Sul você já sabe o regionalismo que existe. Mas ele acabou com isso e falou assim, eu não tenho que pensar como gaúcho, como paulista, como baiano, como carioca. Não, eu tenho que pensar como brasileiro. Esse patriotismo ele impõe. Tudo bem? Você também vai ter uma política muito centralista nesse Estado Novo, ou seja, tudo tinha que passar pelo Vargas, nada era resolvido sem que o Vargas soubesse. Ele delegava muito pouco as tarefas mais importantes do Estado, o que significa que, por um lado, o Vargas sabe de tudo que está acontecendo e isso é bom porque ele tem controle de basicamente tudo. Mas, por outro, gera um peso muito grande sobre os ombros dele, porque se algo der errado, ele não vai poder falar assim, ah, eu não sabia, ah, eu não estava ciente. Não tem como não estar ciente. Você centraliza tudo, portanto, tudo que acontece você tem que estar ciente. Era uma pressão a mais que ele colocava em cima dele. Tudo bem? Beleza? Essas são as características que ele vai desenvolver muito claramente nesse período. E aí, para começar esse período, ele teve que criar uma nova Constituição. Por que uma nova Constituição? Você sabe que o Brasil tinha uma Constituição de 1934, que foi feita ali bonitinha, promulgada, foi discutida lá, foi a Revolução Paulista de 32 que pressionou para ele chamar a Assembleia foi feita em 33 e em 34 saiu a Constituição. Só que a Constituição dizia que o presidente tinha que ficar só 4 anos, que não podia ficar mais do que isso. Então ele teria que sair em 38. Mas aí ele deu o golpe, usou o Plano Cohen como pretexto, deu um golpe, falou que o Brasil corria uma ameaça comunista e que ele teria que governar o Brasil até essa ameaça acabar. Até essa ameaça acabar significa até o risco do comunismo tomar o Brasil se dissipar. E isso, meu amigo, não tem prazo, não é definido. Quando que essa ameaça vai acabar? Quando que isso vai acontecer? Você percebe? Essa é a grande questão, esse é o grande problema. E sendo assim, não dá para você definir, vai acabar daqui a X tempos. Não tem como fazer. Resultado, ele vai ficar por tempo indeterminado. E para isso ele precisava de uma Constituição nova, uma Constituição que possibilitasse a ele ter o direito de governar por meio de decreto, por vontade própria, por tempo indeterminado. E aí foi criada a Constituição de 1937. Mas vou deixar claro para você que a Constituição de 37 já estava pronta desde 35. Em 1935, quando teve a intentona comunista, o Vargas chegou no ministro da Educação, que era um cara chamado Francisco Campos, e falou assim, faz uma Constituição com tais características. E deu para ele lá elaborar a Constituição. O Francisco Campos falou, mas Vargas, acabou de sair uma Constituição em 34, a gente vai fazer uma agora em 35. Ele falou, o Vargas falou, faz. O Vargas fez. Ficou lá com a Constituição engavetada. Por quê? Porque naquele momento a intentona comunista foi um pífio fracasso, não teve maior repercussão e aí o negócio ficou abafado. Resultado, se o negócio ficou abafado, o Vargas não tinha por que usar uma Constituição nova e dar um golpe, porque ele seria visto como um golpista. E aí ele não queria. Sem motivo, não dava para dar golpe. E aí ele guardou a Constituição para a hora certa. Agora é a hora certa. Tanto que ele dá o golpe do Estado Novo no final do ano, em 37, e em 37 sai a Constituição. Ou seja, ela já estava pronta. Ele não preparou nada, ela já existia. E ela ganhou o apelido de Polaca, supostamente por ter sido inspirada na Constituição da Polônia, que supostamente tinha elementos da Constituição da Itália. E aí, meu amigo, é o problema. Você não podia inspirar a nossa Constituição na italiana, porque aí o Vargas seria chamado de fascista. Então você coloca uma máscara no meio, algo para camuflar. Daí o apelido que a nossa ganhou, a polaca, que era um termo que se dava aos poloneses que vinham para o Brasil. Essa polaca, ela tinha características que o Vargas tinha pedido. Primeiro porque ela foi outorgada, ou seja, ela é imposta. E se ela é imposta, ela é uma Constituição autoritária. Todas as outorgadas têm símbolos de autoritarismo.
A outra outorgada na história do Brasil foi a de 1824, a única que a gente teve na época do Império, e ela foi imposta pelo Dom Pedro I, tinha o poder moderador, que era um símbolo do autoritarismo. Essa é outorgada. E aí olha o símbolo do autoritarismo agora. O presidente vai ter poderes executivos e legislativos em suas mãos. Ou seja, ele pode criar lei e pôr em prática. Ele pode governar por decreto. Ele faz isso porque ele fala que assim o Brasil ganha tempo e não, na verdade, tem que passar por grandes discussões políticas para saber se aquilo tem que acontecer, porque ele, nesse momento, tem que ter prestitude, rapidez para conseguir fazer com que as coisas aconteçam no Brasil para que a gente evite a ameaça comunista. Olha só, ele vai governar por decreto. Você também vai ter a ausência do vice-presidente. Isso já existia na Constituição de 34 e vai ser mantido em 37. E o Vargas falava, não precisa do vice-presidente. Se você não tem o vice-presidente, você pode ter o presidente do Congresso, o presidente da Câmara, que vão assumir caso o presidente venha a sofrer algum infortúnio, morrer, ficar doente, ter que se afastar. Não tem problema, você tira um cara dali. No fundo, o Vargas não queria sombra nenhuma. Você lembra que até então na República Oligárquica, o vice-presidente era eleito em chapa aberta. Então você votava no presidente e votava separado no vice. O Vargas não queria nenhum opositor como vice. Ele não queria ninguém fazendo sombra para ele. Tá aí, ó. Você também vai ter o fim do direito à greve. Por quê? Fim do direito à greve. O Vargas falava o seguinte, se eu criei os sindicatos, e você já sabe a discussão do sindicato, que eram os tais sindicatos pelegos, sindicatos atrelados ao Estado e que realmente não atendiam mais o interesse do trabalhador e sim se preocupavam com o interesse do Estado. Esses sindicatos eram o único canal de comunicação do trabalhador com o Estado. E aí ele fala assim, se o trabalhador pode chegar no sindicato, reclamar o que ele quiser, que o sindicato vai trazer a questão para mim e eu vou resolver, por que esse cara quer fazer greve? Se ele quer fazer greve, ele quer o mal do país. Então o Vargas vai falar que a greve é nociva à nação. Ele vai proibir o direito à greve, ele vai acabar com isso, vai se tornar ilegal a greve. E ele vai falar, tem problema? Reclama no sindicato. Se você não quer reclamar no sindicato e não quer vir falar comigo, é porque você é um cara que quer o problema no Brasil. Você quer gerar distúrbios no país. Então você não é um bom cidadão. Essa é a grande questão para ele. Tudo bem? E você ainda vai ter dentro disso tudo o fim dos partidos políticos. Por quê? Essa Constituição determina o fim dos partidos políticos e, presta atenção, eu não estou falando que vai ter um partido político. Não é a implantação de um regime monopartidário, não. Não é unipartidarismo como você tinha na Itália, no nazismo, na Alemanha, não. Você não vai ter partido nenhum. O Vargas simplesmente fala que partido político servia para rachar o país por disputas partidárias e que isso não deveria mais existir. Ele vai colocar um ponto final nisso e acabar com os partidos políticos. Não tinha nenhum partido mais. A figura política agora, a figura de um político passa a ser a personificação da política, ou seja, a imagem de um cara passa literalmente a ser a política dele. Ele não tem mais grupo partidário. Ou você vai ver um cara, um político, e vai votar na pessoa e não na ideologia partidária. Essa era a lógica do Vargas. E isso, obviamente, dava muita força para ele, que tinha uma imagem muito conhecida no país e muito forte. E ele vai estabelecer nesse momento também a censura prévia à comunicação, à imprensa, à mídia e a pena de morte. Em casos de ameaça ao Estado, de crime contra a segurança nacional, o Brasil permitia execução, ou seja, a pena de morte foi possível no Brasil nessa Constituição. Tudo bem? Beleza? Entendido isso, vamos analisar como o Estado Novo anda. Logo de cara, ele vai ter um problemão para resolver, que foi um grupo que vai ficar contra ele. Os integralistas. Aí você vai falar assim, senhor, peraí, os integralistas não eram aqueles caras da AIB, os fascistas brasileiros, que queriam que o Vargas virasse um Mussolini? Sim, mas esses caras, quando eles têm o fim dos partidos políticos, eles vão ser afetados. Por quê? Porque a AIB funcionava como um partido político. E se não tem mais partido político, não tem mais AIB. E aí, amigo, isso foi muito além, tá? O Vargas chegou a proibir qualquer tipo de grupo que pudesse se organizar como partido político. Ele proibiu escoteiro, bandeirante. Não sei se ele achava que os lobinhos dos escoteiros iam tentar derrubar o Estado, mas tudo que era reunião desse tipo que podia parecer partidarismo foi proibido. E a AIB também. A AIB, que era um grupo que apoiava o Vargas, que vivia falando que amava o Vargas, ficou muito irritada. Muito irritada. E aí, meu amigo, esses caras vão ter um plano. Vamos tirar o Vargas do poder. Mas não era um plano que nem intentou na comunista, de vamos dar um golpe porque a gente tem um projeto de Estado. Não, vamos matar o Vargas. Aqui é uma coisa muito mais passional.
A AIB se sentiu traída. Eu falava que eu te amava, Vargas, e você vai falar que agora eu não posso existir? Não. Você traiu o meu amor. Eu vou te matar. É uma coisa passional. Os caras decidem invadir o Palácio do Catete, ali na Guanabara. Era a sede da residência presidencial. Tá aqui, ó. Olha só a notícia que você tem no jornal aqui embaixo, ó. Tá vendo? Tá retratado aqui, ó. Assaltaram a Guanabara para tomar conta do Brasil. Dominados, os integralistas que tentaram implantar o terror na cidade na madrugada de hoje. O próprio presidente da República tomou parte na defesa do palácio. Por quê? Porque esses caras invadiram os jardins do Palácio do Catete, tá? Na troca da guarda, e conseguiram chegar nos jardins. E eles só não invadiram o Palácio do Catete para chegar ao Vargas, porque a segurança particular do Vargas, liderada pelo chefe da segurança dele, um rapaz chamado Gregório Fortunato, tá? Por conta desse cara, é que não invadiram o palácio, porque ele conseguiu com alguns homens bloquear as entradas do palácio e trocar tiros do lado de dentro com os caras que estavam no jardim. O próprio Vargas chegou a pegar uma arma e ficar no seu aposento com a arma na mão, enquanto ele pedia para telefonar para o exército chegar no palácio e acabar com aquela tentativa de golpe, ele com a arma na mão para defender a própria vida e a integridade do palácio, para que ninguém invadisse o palácio. Olha só! O evento foi um fracasso, porque no fim das contas o exército acabou chegando e acabou com esses integralistas que estavam ali. O integralismo passou a ser visto como inimigo público, e aí seus líderes foram perseguidos e ele definitivamente extinto, colocado na clandestinidade. Aí o Vargas vai ganhar um argumento muito bom para falar que ele não era fascista. Ele vai falar, se eu fosse um fascista, por que a AIB ia querer me derrubar? Por que a AIB ia lutar contra mim? Por que eu ia acabar com a AIB? Daí o discurso dele ganha força de falar, eu posso ter sido ditador, mas fascista não. Apesar do governo ter inúmeras características de fascismo, ele não se considerava fascista de jeito nenhum. Tudo bem? E aí dentro do Estado Novo ele vai criar alguns órgãos administrativos, alguns órgãos para fazer o Brasil funcionar, para deixar o Brasil do jeito que ele queria. O primeiro órgão foi o DASP, o Departamento de Administração dos Serviços Públicos. O DASP era para literalmente criar a burocracia no Brasil. Você na época não tinha burocracia nenhuma. Aí você fala, senhor, que imbecil, por que ele criou a burocracia? Que negócio ruim. A gente hoje sofre com isso. Cara, cuidado, a gente sofre com excesso de burocracia. Mas vou te dar um exemplo. Na época não havia burocracia, né? Então você chegava num cartório e você tinha que falar com um funcionário do cartório que era responsável por abertura de empresas, reconhecimento de firma, certidão de nascimento, óbito, casamento, venda de imóvel. Ou seja, era um negócio esquizofrênico, porque o cara tinha que cuidar de tudo e ser especialista em tudo e não dava. O negócio ficava lento. Você tinha que segmentar o cartório em setores. Olha, nascimento, casamento, óbito. E aí tem gente especialista naqueles setores trabalhando para o negócio ficar mais rápido. Só que para você saber o quanto dividir, você precisava criar burocratas. E o Brasil não tinha burocrata, porque estava se criando a burocracia basicamente nesse momento. Daí foi criada a Escola Superior de Administração Pública, que foi o curso de administração pública que o Vargas criou, que depois foi integrado à faculdade e à Fundação Getúlio Vargas, a FGV, mas mais para frente. Esse curso foi criado aí, a administração pública, foi o primeiro curso que foi criado justamente para você criar administradores que pudessem trabalhar na burocracia estatal. Tá aí, ó. Tudo bem? Você também criou o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. O Departamento de Imprensa e Propaganda, tá? Ele era responsável por fazer toda a propaganda do governo e por censurar todo mundo que falasse contra o governo, ou seja, por bloquear qualquer tipo de anúncio contra o governo. Tudo que fosse a favor passava, tudo que fosse contra era bloqueado. A censura prévia existia, você tinha censores nos principais canais de comunicação e se avisava às rádios que se ela fizesse algum tipo de pronunciamento que fosse contra o governo, ela podia ser fechada. O cara da rádio nunca vai saber se realmente alguém estava ouvindo o programa ou se alguém estava vigiando e era muito difícil você arriscar. Olha só o jornal aqui anunciando o início desse programa, tá? A Hora do Brasil. Olha só. A Hora do Brasil, rumos da novos à propaganda nacional pelo rádio, foi inaugurada ontem a Hora do Brasil. O que era isso? Tá? A Hora do Brasil era o principal canal de comunicação do governo com as pessoas e a Hora do Brasil era literalmente às 7 da noite. Todas as rádios em cadeia nacional iriam sintonizar num programa de avisos governamentais sobre tudo que o governo queria passar, sobre todas as propagandas, anúncios que o governo queria fazer.
Ou seja, era 1 hora de um cara falando na rádio sozinho. Esse programa, A Hora do Brasil, hoje chamado Voz do Brasil, ainda existe, tá? Mas na época era um problema porque era às 7 da noite, o horário nobre da rádio, onde todas as famílias estavam reunidas. Você não tinha televisão na época. Resultado, todo mundo ouvia a rádio depois da refeição noturna. Ou seja, das 7 às 8 era o horário nobre. E você simplesmente tira o horário nobre para passar um programa que era de um cara anunciando por 1 hora tudo que o governo queria que ele falasse. Era extremamente chato, tanto que depois de uma semana esse programa começou a ganhar um apelido no Brasil que era o Fala Sozinho, porque era um cara falando sozinho. Tá? E a música escolhida para a abertura desse programa foi a grande ópera brasileira do Carlos Gomes, O Guarani, que foi colocada o início do Guarani ali para abrir o programa, e aí quando chegava num dado momento ali, vinha o apresentador e falava Guanabara, 19 horas. Guanabara porque era a capital na época, era o Rio de Janeiro. Tudo bem? Beleza? Essa censura fazia com que governar o Brasil ficasse mais fácil. Você não tinha nenhuma crítica ao presidente, ficava fácil governar, né? Você também teve nesse momento a criação do IBGE. O Vargas criou o IBGE porque ele precisava de um órgão para conhecer o Brasil. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística era para saber qual a cara do Brasil e para saber em que região ele precisava investir em que setor. Então se criou o IBGE exatamente para isso. E ele também tinha uma polícia política, que era a polícia responsável por caçar os opositores e por prender esses caras, tirando eles do caminho da vida pública do Vargas. Ou seja, todo mundo que nesse momento fosse contra o governo ia sofrer com essa polícia política. Você vai ter aqui Graciliano Ramos, você vai ter aqui Jorge Amado, você vai ter vários comunistas que não eram membros da ANL, mas que eram comunistas declarados, sendo perseguidos, que eram caras que iam sofrer com isso. Aliás, o Graciliano Ramos não escreve Memórias de um Cárcere num jardim na casa dele. Ele estava preso quando ele tem tudo aquilo que ele vai escrever. É exatamente as memórias do tempo que ele foi preso. Essa é a lógica, ele falando da ditadura varguista. Tudo bem? E essa polícia política aí era liderada por esse cara aqui, ó. Esse senhor, o Filinto Miller. Esse cara aqui, ó, do bigodinho. O engraçado é que o Filinto Miller, ele foi tenente, ele lutou, ele marchou na coluna Prestes junto com o Luiz Carlos Prestes. E ele foi o cara que ficou responsável pela Polícia Especial do Vargas, por essa polícia política. E ele foi o cara que foi perseguir o Prestes, que prendeu o Prestes, que prendeu a mulher dele, a Olga. Ele é o cara que vai acabar com todos os líderes da ANL que estavam foragidos. Ele vai prender todo mundo, inclusive usando muita tortura para achar esses caras. O Filinto Miller, ele tinha um curso, ele tinha feito um curso com a Gestapo alemã. Um curso de técnicas especiais de interrogatório. Vamos deixar claro que para mim, bom entendedor, né, meia palavra basta. Técnicas especiais de interrogatório, você pode chamar também de tortura. Esse cara usava técnicas para fazer as pessoas falarem o que ele queria. E aí ele falava que ele conseguia qualquer tipo de confissão. Esse cara realmente era um cara que era muito violento e que fez a parte suja do governo. Ou seja, ele torturava, ele perseguia, ele batia, ele espancava, ele era o cara da mão de ferro varguista. Por isso que tem gente que fala que o Vargas foi uma ditadura violenta, porque foram as pessoas que sofreram na mão desse tipo de gente aqui. Tudo bem? A grande questão é que pouca gente ouvia essa violência, ouvia ou ficava sabendo justamente por conta da censura nos meios de comunicação. Então quase ninguém sabia o que estava rolando. E aí o Vargas pôde tocar adiante o projeto dele. E o projeto varguista, ele sempre fez a base de governo dele falando que ele ia resolver as questões trabalhistas e desenvolver a indústria brasileira. Era essa a grande questão. O trabalho e a indústria é o que o Vargas tinha que fazer. Para o trabalho, ele fez realmente várias coisas. Desde o começo ele estava criando as primeiras leis trabalhistas, já no governo provisório. Depois ele criou ali, já na Constituição 34, a base para a criação de leis trabalhistas mais sólidas dentro da Constituição. E aí aqui, já no Estado Novo, ele vai em 38 criar o salário mínimo, que era uma renda mínima que todo trabalhador teria que ter para viver com dignidade. E essa renda seria reajustada anualmente pelo índice da inflação do ano anterior. E todo dia 1º de maio, dia do trabalho, você teria um grande comício e o aumento do salário mínimo. Nenhuma empresa e nenhum cargo poderia contratar abaixo do salário mínimo. Essa era a grande questão. Tudo bem? Tá aí, ó. Você também criou a CLT em 1943, tá? A CLT, a sigla para Consolidação das Leis Trabalhistas,
foi uma coisa necessária para fechar aquele projeto trabalhista do Vargas de criação de leis. Foi criada a carteira do trabalho, onde o trabalhador ia ter o registro, que ia contar o tempo de trabalho, ele ia ter garantias. Esse cara realmente revolucionou o modelo das leis trabalhistas para a época. E essas leis trabalhistas só foram mexidas no Brasil agora com a reforma trabalhista que aconteceu há poucos dias, há pouco tempo aí. Até então era a mesma lei trabalhista com algumas emendas. Emendas necessárias porque, por exemplo, na época do Vargas, uma das críticas que ele sempre sofreu foi que ele criou leis que ajudavam os caras da cidade, mas que ele não se preocupou com o trabalhador rural. Ou seja, que o trabalhador do campo sofreu muito sem ter os seus direitos garantidos pelas leis varguistas, que ele atendeu os caras da cidade. Tudo bem? Crítica ao Vargas? Sim. O populismo dele era urbano? Sim. Isso não se esconde. Ele fez um governo baseado nas massas urbanas, não na massa rural. O populismo dele era urbano. Ponto. Tudo bem? Só que o problema dele é, não adianta nada fazer lei trabalhista, desenvolver uma série de relações com o trabalhador, se eu não tenho trabalho, se eu não tenho emprego, se eu não desenvolvo a economia. E ele percebeu que a indústria brasileira não andava mais porque não tinha indústria de base. Ele precisaria de indústria de base. Energia, transporte, metalurgia, siderurgia, indústrias que dão base para outras. E o Brasil não tinha isso. E por que o Brasil não tinha isso? Ou era debilitado o que tinha? Porque é muito caro investir nisso. E a gente não tinha dinheiro para investir. E essa falta de dinheiro brasileiro é que atrapalhava o projeto para a indústria de base. Aí você fala, senhor, o Vargas não podia pedir um empréstimo? Até podia, mas ele é extremamente nacionalista e como tal ele não queria se endividar para desenvolver a indústria. Ele também não queria abrir para capital estrangeiro. Então o Vargas estava numa situação meio delicada, porque ele quer desenvolver uma indústria nacional, com uma base nacional, com dinheiro nacional, mas ele não tem dinheiro. E aí ele não quer pegar empréstimo porque ele não quer ficar devendo para ninguém fora. E aí ele não aceita abrir para o capital estrangeiro porque ele é nacionalista e essas indústrias essenciais tinham que ficar na mão do Estado brasileiro. E aí, meu amigo, é um dilema que só vai ser resolvido no Brasil quando o Brasil vai acabar entrando na Segunda Guerra. É aqui que a questão se modifica. É aqui, ó, o Brasil na Segunda Guerra, que o negócio vai mudar, tá? Por que vai mudar? Porque quando o Brasil entra na Segunda Guerra, quando o Brasil ingressa na guerra, o que você tem que entender é o seguinte. O Brasil entrou na guerra, professor, mas mudou alguma coisa? Cara, pro Brasil vai mudar muito. Muito. Vou te explicar por quê. Quando a guerra estoura em 39, o Vargas não queria entrar na guerra e ele tinha uma posição muito clara em relação a isso, porque, vamos pensar ideologicamente, o Vargas tem um governo muito próximo do fascismo. Eu falei para você que ele era acusado de ser fascista. Então, óbvio que ele não quer entrar numa guerra para lutar nem a favor do fascismo, porque senão aí vão falar, tá vendo? É fascista. Se ele entrar a favor da Alemanha, da Itália, nazifascismo, tá vendo? É um fascista. Mas se ele entrar contra esses caras, ele vai se expor politicamente numa luta contra um regime que parece o dele. E aí, obviamente, ele vai colocar o regime dele em desgaste. Então, para ele, o ideal era não entrar na guerra. E ele vai seguir exemplo, por exemplo, da Espanha, de Portugal, que não queriam entrar na guerra. O Salazar, o Franco na Espanha, eles não queriam se meter na guerra. E o Brasil tentou ficar fora mesmo. Tanto que a guerra vai 39, o Brasil está fora, 40, o Brasil está fora. Só que, em 41, a guerra começa a ficar um pouco mais sangrenta, mais apertada, e a Alemanha começa a assediar o Brasil. O Vargas tinha vários ministros no seu governo que eram simpatizantes do nazismo, simpatizantes mesmo, caras que gostavam do nazismo. E esses caras vão defender a ideia de que o Brasil tinha que entrar na guerra, só que o Brasil tinha que entrar na guerra a favor da Alemanha. A Alemanha, então, sabendo disso, vai trazer para o Brasil o Goebbels, o ministro da propaganda nazista, vai vir para o Brasil para conversar com o Vargas. O Goebbels. Acima dele só o Hitler, velho. Esse cara vai vir para cá e vai falar com o Vargas e vai falar assim, olha Vargas, eu tô sabendo que você quer desenvolver indústria de base e a Alemanha tem a melhor siderurgia do mundo. Olha, quem sabe se você ficar do lado da Alemanha, se você ajudar a Alemanha, a gente não pode fazer um acordo. Aí o Vargas, mano, eu não quero entrar na guerra, porque se eu entrar na guerra a favor de vocês, os Estados Unidos vai ficar contra mim, e aí você sabe, os caras são muito fortes, eu não quero me indispor com eles. Não, mano, não, eu tô fora, não tô muito afim não, tô fora, não quero. A Alemanha faz uma outra proposta. Então vamos fazer o seguinte, em vez de você entrar na guerra, que tal você me ceder um pedaço de terreno, uma área no Brasil, onde eu possa instalar uma base militar nazista, de preferência no Nordeste, para que eu coloque meus navios ali e consiga fazer uma linha de bloqueio no Atlântico para limitar a guerra ao Atlântico Norte. Que tal? Pode ser em Natal. Aí o Vargas, mano, eu já falei, eu vou ficar contra os Estados Unidos, não vai ser bom para mim. E aí a grande questão é a seguinte, Vargas, presta atenção numa coisa. Se você topar
se você aceitar, eu posso te liberar uma siderúrgica. A Alemanha propõe ao Brasil a construção de uma siderúrgica no Brasil em troca desse apoio técnico e territorial. O Vargas alega que ele vai pensar. E nisso ele faz essa notícia chegar lá nos Estados Unidos, porque ele quer contra-negociar. Ele não quer entrar na guerra, mas se for entrar, ele vai tirar o máximo proveito possível. E aí o presidente americano, o Roosevelt, vai ficar bem preocupado, o Franklin Delano Roosevelt vai ficar preocupado e falar, só falta o Brasil agora se aliar à Alemanha. Não é possível o Vargas agora querer virar fascista. Miserável. Não podemos deixar isso acontecer. Vamos ter que falar com ele. Aí beleza, vamos falar com ele. O que aconteceu aí? Porra, Vargas, você vai realmente fechar com a Alemanha? O Roosevelt vai mandar para o Brasil um grupo de banqueiros com a missão de fechar com o Brasil um acordo para que o Brasil ficasse do lado dos aliados. E esses caras vêm para cá e falam, Vargas, a gente é aliado há muito tempo. O Brasil e os Estados Unidos são aliados há muito tempo. Você vai romper isso agora por causa de uma siderúrgica, mano? Se é uma siderúrgica que você quer, a gente constrói uma pra você também. E aí o Vargas vai falar, mas eu não ganhei nada. Aí só empatou. O que eu ganho? Os caras, verdade, você quer ganhar? Então tá bom, vou fazer assim. Se você entrar do nosso lado na guerra, se isso acontecer, beleza. A gente te constrói uma siderúrgica e financia uma metalúrgica. Uma metalúrgica não. Melhor, uma mineradora. Porque assim você vai ter como tirar o minério e fazer o seu aço, que tal? Aí o Vargas falou, vou pensar. E ele tentou renegociar com a Alemanha pedindo uma siderúrgica, uma mineradora e uma hidrelétrica. Aí a Alemanha vai falar que não, né? A Alemanha vai falar, você tá louco, você nem vai entrar militarmente, você vai me ceder um terreno e quer tudo isso? A Alemanha teria recusado a proposta varguista e o Vargas acabou fechando com os aliados. Já que é para entrar na guerra, eu entro onde eu levo mais. Ele fecha acordo com os aliados. Os aliados vão realmente investir no Brasil na mineração e na siderúrgica, o que futuramente vai virar a Vale do Rio Doce e a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. Tá aí o nascimento dessas duas indústrias de base brasileiras. Tá? E aí a Alemanha ficou bem irritada com isso. Quando a Alemanha ficou sabendo que o Brasil tinha fechado acordo para os Estados Unidos criar uma base lá em Natal, projeto que a Alemanha queria, os alemães decidiram então dar ordem para os submarinos alemães que rodavam o Atlântico Sul bombardearem qualquer navio brasileiro que eles pegassem, qualquer navio. E foi o que eles fizeram. Bombardearam navios brasileiros e aí forçou o Brasil a declarar guerra ao eixo. Contra a vontade do Vargas, mas aqui de forma inevitável, o Brasil tinha que entrar na guerra. Em 1942, o Brasil declara guerra aos alemães. Só que declarar guerra aos alemães e mandar tropa para lá são coisas diferentes. Tanto que o presidente norte-americano, quando o Brasil declara guerra, o Roosevelt teria dito o seguinte: eu até conto com o apoio brasileiro, mas acho difícil que o Brasil pegue em armas para entrar na guerra, porque é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil pegar em armas. Beleza. Quando o Brasil realmente pegou em armas e foi para a guerra, olha o símbolo que o exército brasileiro acabou escolhendo. Olha o símbolo que foi escolhido. A cobrinha fumando aqui, ó. A cobrinha verde fumando um charutinho. Por quê? Para tirar um sarro da frase do presidente americano Roosevelt. Ué, não era mais fácil uma cobra fumar? Olha a cobra fumando aí. O Brasil realmente vai mandar tropas para a guerra. O Brasil vai para a guerra. Esse era o símbolo da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, os pracinhas. Tá? Você também vai ter um outro símbolo escolhido pela FAB, o que vai ser a Força Aérea Brasileira, que na verdade na época era uma coisa meio obscura, porque o Brasil ainda não tinha uma aviação definida, não tinha uma aeronáutica. Então o símbolo escolhido pelos nossos aviadores foi esse símbolo aqui, ó, dessa ema aqui, ó, com um escudo elíptico, com o Cruzeiro do Sul e um revolvinho disparando uma bala. A ema foi escolhida porque era a maior ave brasileira. Só que a ema é um animal meio infeliz para você escolher como símbolo da aeronáutica, né? A ema não voa, mas foi ela a eleita. Esse era o símbolo da nossa aviação. E os nossos aviadores vão para a guerra, eles nem tinham aviões. O Brasil não tinha avião de guerra para lutar nessa Segunda Guerra. A gente vai usar os aviões americanos. E teve piloto brasileiro que mandou bem, viu? Ganhou comenda de honra, de bravura e tudo. Não teve problema não. Os pracinhas também foram lutar na região da Itália, dentro da possibilidade das limitações brasileiras, eles fizeram bem. Eles foram fazer um treinamento nos Estados Unidos, onde eles receberam fardamento. O exército brasileiro inteiro foi anexado ao exército americano como um batalhão americano. A gente recebeu treinamento nos Estados Unidos e de lá a gente foi enviado para a Europa. E aí a gente foi para a região da Itália, no norte da Itália, onde as tropas brasileiras iam lutar com os italianos para tomar os morros no norte da Itália. Tá? A gente foi lutar lá e a gente fez bonito. Dentro do que mandaram, a gente fez o que dava para fazer. Só que aqui dentro do Brasil também teve uma mobilização de gente para a Amazônia, que foi a chamada SENTA. Tá? O que era o SENTA? É o Serviço
Expedicionário de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, por isso a sigla SENTA. Esse serviço era para o Brasil mandar gente para o meio da Amazônia para tirar látex e mandar para os Estados Unidos. Porque durante a Segunda Guerra, o contato norte-americano com o látex do Sudeste Asiático foi cortado. E aí estava muito difícil de conseguir borracha e os americanos precisavam de muita borracha. Então o governo americano chegou a pagar $100 por pessoa que se alistasse nesse SENTA e fosse para o meio da Amazônia trabalhar para extrair borracha. Eram chamados soldados da borracha. E era uma campanha que se fazia muito em cima do nordestino, por conta da seca que o Nordeste vivia. Você falava assim, vá para a Amazônia, vá ser um soldado da borracha. Isso é tão importante quanto ir lutar na Itália. E a sua família vai receber um auxílio. Era exatamente essa a campanha e o Brasil teve esses soldados da borracha que foram muito enganados, porque os Estados Unidos pagavam $100 por família, ou seja, por pessoa que fosse para lá para dar para a família o dinheiro, e o governo brasileiro repassava $17, $20. O resto do dinheiro, sumia. Tudo bem? Mas o fato do Brasil entrar na guerra levou o Vargas a ter problemas. Os problemas que ele já sabia que ele ia ter. Que problemas? O primeiro problema. Você vai começar a ter manifestação pela redemocratização. Porque se a gente vai para a guerra contra os regimes autoritários de direita, o nazifascismo, o governo do Vargas é um regime autoritário. Então, isso começa com políticos mineiros fazendo o chamado Manifesto dos Mineiros. Eles vão fazer um abaixo-assinado escrevendo para o Vargas falando assim: nós, políticos de Minas Gerais, achamos que o seu governo não tem mais condição de seguir como está. Redemocratize o Brasil. O Vargas meio que ignorou esse primeiro pedido em 43. Beleza. Só que em 44 você já começa a ter tropa brasileira voltando da guerra. E aí esses caras que foram para a guerra, eles viram o fascismo. Não é que eles ouviam falar, eles viram, eles estavam lá, eles viram o que era o fascismo. Então eles sabiam exatamente o que era o fascismo. Então eles vão voltar para o Brasil e falar assim, peraí, o governo me mandou lutar contra o fascismo falando que eu era um governo ruim, que eu tinha que ajudar o mundo a se livrar desse tipo de governo, e o meu governo é muito parecido com ele. Como assim? Peraí, mano. O soldado brasileiro que vai ter contato com o italiano lá, eles vão conversar, e aí os brasileiros vão falar assim, peraí, então eu tô aqui para derrubar um governo que parece o meu? Não. Então por que o meu existe? E esses caras vão da guerra colocando uma pressão enorme em cima do Vargas, e o Vargas sabia disso. Tanto que quando esse exército começa a voltar, o Vargas começa com movimentos pela redemocratização, para que se já vai haver redemocratização, que eu lidere esse processo. De novo ele tenta dar um pulo à frente. E aí ele vai permitir a criação de partidos políticos. E aí vão surgir novos partidos políticos nesse momento. O Vargas, inclusive, vai ter um partido que vai ser criado para ele, o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que vai ser criado para o Vargas. É o partido dele, do povo que queria os direitos trabalhistas. O PTB foi criado para ele. Tá? Você vai ter o PSD, o Partido Social Democrático, e esse partido, ele literalmente foi criado por uma elite, mas uma elite que negociava muito com Vargas, aquela coisa, sabe, de mãe dos ricos. É uma elite que gostava, que não tinha problema com Vargas, não. Você vai ter a UDN, que é a União Democrática Nacional, que era o grupo que odiava o Vargas, a turma anti-Vargas, a UDN odeia o Vargas. E você vai ter o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que vai ser refundado mais uma vez e que vai ter como líder desse partido o Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes, que estava preso, foi solto para poder liderar esse partido. Se o Vargas está acabando com o regime autoritário, ele tem que soltar os presos políticos. E aí o Prestes foi solto. Ah, vai soltar todo mundo? Vai. Só não vai soltar a Olga Benário porque o Brasil mandou ela para a Alemanha num campo de concentração. Como ela era alemã, o Brasil não queria ficar indisposto com a Alemanha e a gente mandou a Olga Benário para lá, grávida, com a condição de que o governo alemão deixasse a criança nascer e a criança voltasse para o Brasil porque era filha de brasileiro. Foi o que aconteceu. Mas a Olga foi morta, a filha do Prestes volta para o Brasil e vai ser criada pela mãe do Prestes no Rio Grande do Sul enquanto ele está preso. Esses caras vão ser soltos nesse momento, o Vargas está criando já um movimento para a redemocratização do Brasil. Só que ele sabia que ele queria participar desse processo, que ele queria participar dessa eleição. Ele então vai estimular um movimento popular chamado queremismo, ou seja, ele não podia forçar a participação dele, ele sabia que ele estava pressionado pelos militares. Então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que o povo vá às ruas para que o povo peça que ele possa participar. Foi o queremismo, o queremos Getúlio, ou redemocratização com Getúlio. Daí essa imagem que você tem aqui, ó, com vários cartazes, dá uma olhadinha aí, ó. Olha os cartazes, ó. Queremos Getúlio, olha só, Getúlio com ou sem constituinte, os operários querem Getúlio,
Tá vendo? São essas imagens que os cartazes carregavam ali, são esses cartazes, são com esses dizeres que os trabalhadores saíam nas ruas aí para pedir que o Getúlio pudesse participar. Ué, você vai ter uma eleição, por que ele não pode participar? E se a gente quiser que ele continue? Só que aí os militares e o ministro da Guerra na época, o Góes Monteiro, vai falar, não, ele não pode continuar porque ele já está no poder, ele está manipulando a máquina pública a favor dele. Ele não vai continuar porque ele tem um regime autoritário que não pode continuar. Tem que sofrer uma fissura, tem que haver um fim. E aí existe um golpe militar que vai ser instituído contra o Getúlio Vargas. É um golpe que não é violento, mas que tira o Vargas do poder e que vai fazer um período de transição ali até a próxima eleição. Eleição essa que o Vargas não pode se candidatar à presidência. Ele até chegou a se candidatar ao Senado, foi eleito, mas nunca assumiu. Tá? Ele se candidata ao Senado para testar a popularidade que ele teria. E ele viu que ele ganharia. Só que ele não podia concorrer, então ele teve que apoiar alguém. Se ele não pôde concorrer, o PTB decidiu não lançar candidato nenhum. O PTB era o partido criado por Vargas. E aí sobrou então uma eleição entre o PSD e a UDN. Porque o PCB sabia que não tinha chance de ganhar. Tanto sabia que não tinha chance de ganhar que o Luiz Carlos Prestes, que era o nome mais conhecido, nem foi o candidato a presidente. Ele foi candidato a Congresso e acabou sendo eleito, mas ele preferiu não queimar a candidatura à presidência, porque ele sabia que o PCB não ia ganhar. E você quer saber? O Luiz Carlos Prestes defendeu o queremismo e falou que o Vargas deveria ter sido candidato. Senhor, como? O cara ferrou a vida do Prestes e o Prestes defende ele? Deixa eu te explicar por quê. O Prestes, ele é um revolucionário, ele segue as diretrizes da Internacional Comunista, que espalhavam pelo mundo diretrizes a serem seguidas. E segundo essas diretrizes, todo mundo que lutou contra o nazifascismo deveria ser apoiado. E o Vargas, querendo ou não, lutou na guerra contra o nazifascismo. Então o Prestes, de certa forma, ficava forçado a apoiar o Vargas. Mas mais do que isso, o Prestes já estava enxergando um futuro do mundo que era a bipolarização entre União Soviética e Estados Unidos. E ele, como não era bobo, estava enxergando que a única chance do Brasil continuar com um partido comunista existindo era ter um cara como Vargas no poder que era forte e nacionalista e que não ia aceitar a interferência americana. Porque se não fosse o Vargas, os rumos do Partido Comunista estavam com os dias contados ali. Apesar de tudo isso, o Luiz Carlos Prestes não foi candidato à presidência e aí a candidatura ficou literalmente bipolarizada entre esses dois caras aqui embaixo. Quem são esses dois caras? O primeiro, esse cara fardado aqui, o general Dutra, tá? O Dutra, ele era um cara que era um cara indicado pela elite, porque, a elite precisava de um cara que ela pudesse manipular. O Dutra, então, era um cara durão, aquele, sabe, não é um político nato. Ele era um militar. Ele vai ser indicado pelo PSD e que vai acabar ganhando apoio do Vargas. Porque já que o Vargas não pode ser candidato, e eu te falei que o PSD negociava muito bem com o Vargas vai acabar apoiando o Dutra. Se criaram, na época, cartazes assim: Getúlio apoia Eurico, que era o nome do Dutra, Eurico Gaspar Dutra. Tanto que os jornais brincavam na época que o Vargas apoiava o Dutra, mas contra a vontade. Se criou até um versinho muito bonitinho que era assim: se me perguntarem quem é meu candidato, eu digo o Eurico, que era o primeiro nome do Dutra. Mas, se deixarem, eu mudo uma letra, eu fico. Ou seja, no fundo o Vargas queria ficar, mas já que ele não podia, ele vai apoiar o Eurico Gaspar Dutra. Tá aí. E aí se criou o cartaz lá: Getúlio apoia Eurico. Aí a oposição, a UDN, falou que o Vargas não podia participar dessa eleição, nem apoiando ninguém com o nome dele. E aí o PSD tirou os cartazes e colocou outros cartazes assim: ele apoia Eurico. Pronto. Ele, você não sabe quem é, né? Não está definindo quem é, mas todo mundo sabia que era o Vargas. Do outro lado, contra o Dutra, vai concorrer um cara pela UDN, que era o brigadeiro Eduardo Gomes. Esse cara aqui do outro cartaz, o Eduardo Gomes, é o cara que vai concorrer aqui ao cargo. É o cara que, vai concorrer contra o Dutra. O Eduardo Gomes, ele foi um cara que participou dos 18 do Forte Copacabana, tenentista. Esse cara foi um daqueles que sobreviveu aos 18 do Forte, conseguiu fugir. Esse cara vai ser candidato a presidente aqui. E esse cara tinha um fã-clube na época. Tinha muita gente que achava ele bonitão. Muitas mulheres no Brasil achavam ele um galanzão. E aí ele era um brigadeiro da aeronáutica, um cara bem posicionado, né? O cara, patente máxima na aeronáutica, solteiro. E o UDN não tinha muito dinheiro. Então se criou uma campanha voluntária feita pelo fã-clube que ele tinha. O Eduardo Gomes, esse brigadeiro, ele tinha fã-clube. E aí esse fã-clube começou a fazer docinhos
docinhos, bolinhas de chocolate enroladas em granulado e saía na rua para vender esses docinhos para arrecadar dinheiro para a campanha dele. E aí gritavam: comprem o docinho do brigadeiro. Por isso o brigadeiro chama brigadeiro. Aquela bolinha de chocolate enrolado granulado chama brigadeiro por conta desse cara aí, ó. O brigadeiro Eduardo Gomes. Elas tinham um slogan: comprem o docinho do brigadeiro e votem no brigadeiro, porque ele é bonito e solteiro. Olha só, mano. Agora fala pra mim, como que o Eduardo Gomes vai conseguir ganhar uma eleição se do outro lado o Dutra está sendo apoiado pelo Vargas? Não vai, né? O Dutra vai ganhar com facilidade e vai ser o próximo presidente do Brasil, pondo um ponto final à era Vargas e começando um período novo chamado República Liberal ou República Populista. Mas esse papo aí, isso é coisa para um próximo encontro, belezinha? Tranquilo? Um grande abraço para vocês, espero ter sido claro. Até mais.